Olá, muito boa noite para você aqui na MFC TV. Mais um podcast do Maringá Futebol Clube do Gol Negócio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal oficial. E hoje, mais um dia muito especial com um convidado, né, de fora, um convidado especial nosso aqui. Mas eu vou falar com ele depois e antes eu vou apresentar, na verdade, apresentar não, dar as boas-vindas aqui pro João, nosso presidente, João Vitor Mazer. Muito bem-vindo novamente do Gol Negócio, podcast do Maringá Futebol Clube. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Júnior, aí, mais uma vez de mesa. E muito obrigado, André Rocha, aí, por aceitar nosso convite, né? Ele queria contar um pouquinho, mas tem alguma história, uma pequena história com a cidade de Maringá aí, né? Foi um fato surpresa que a gente não sabia. Mas obrigado demais, é um prazer recebê-lo, André, e compartilhar um pouco desse conhecimento. Que o nosso podcast ele é justamente para isso, né? É justamente para difundir um pouco do que está acontecendo no mercado, acontecendo nos grandes clubes aqui do Brasil, para o nosso torcedor, para o nosso patrocinador, para todo mundo que é envolvido com o Maringá, ter um pouquinho mais de dimensão e saber que nós estamos fazendo um trabalho aqui local que está conectado com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É isso aí, nosso CEO, Clério Júnior, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal, boa noite. Prazer imenso dividir a mesa com vocês. Hoje um episódio mais do que especial para mim, particularmente, que conheci esse nosso convidado no curso da Federação Paulista. Então, dividir durante meses com ele esse curso da Federação Paulista foi muito interessante, muito proveitoso para mim, profissionalmente, pessoalmente. Então, é um prazer imenso estar recebendo ele aqui. Agora, deixa para você apresentar ele aí. Não na verdade tem muito o que falar, né? Exato. André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino. André, é um prazer enorme para o Maringá Futebol Clube, para nós aqui na mesa, estar recebendo você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast do Maringá Futebol Clube. Bom, boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, boa noite, João, boa noite ao Júnior. O prazer é meu, né? Eu não pensei duas vezes de aceitar esse convite, não só pela amizade que a gente criou com o Júnior, mas também por admirar e o que eu pude conhecer já do Maringá, e também por essa conexão minha aqui com a cidade. Desde o primeiro dia de aula, a gente falou, eu falei para ele, olha, eu tenho uma certa história lá com o Maringá, não só com o Maringá, mas com o norte do Paraná de uma forma geral, mas Maringá está dentro do coração. E depois a gente fala um pouquinho mais desse negócio, mas obrigado, boa noite a todos aí. Muito bom. Hoje, assim como nós já fizemos outro programa que nós recebemos o convidado, Clério Júnior, João, vocês fiquem à vontade para poder perguntar também, não seria apenas eu perguntando para o nosso entrevistado de hoje, para o nosso convidado de hoje, né? Mas a gente queria só iniciar, André, falando um pouquinho da sua carreira, né? Quem é o André Rocha até chegar ali no Red Bull, e depois eu já jogo a palavra para o nosso presidente, para o nosso Juninho aqui, para a gente poder conversar. Muito bem, como tem limite de tempo, eu não vou falar desde 1988, que é quando eu comecei a trabalhar. Então eu vou acelerar um pouquinho mais para frente. Vai lá. Eu comecei minha carreira corporativa muito forte com auditoria. Passei por Deloitte, passei pelo finado Banco de Crédito Nacional, BCN, que não existe mais aqui, foi adquirido pelo Bradesco. Mas a grande paixão da minha vida, além do futebol, foi quando eu descobri a parte de consumo, a parte de varejo, foi quando eu entrei no Walmart Brasil, nos idos de 98, e ali eu comecei realmente a ser não só um profissional reconhecido como um profissional daquele segmento, como também fui construindo minhas maiores raízes, meus maiores contatos profissionais, que me fez ficar muito tempo, aí quase 25 anos, de alguma forma envolvido com o consumo. Então passei por diversas áreas dentro do Walmart, foram 12 anos de experiência. Trabalhei fora, trabalhei em alguns países com ele, morei fora também com a ajuda do Walmart aí. E quando o ciclo estava terminando, eu tive a sorte de entrar na Unilever, uma outra empresa que eu tinha uma admiração profunda, eu fiquei 10 anos na Unilever. Também tive o prazer de experimentar diversas áreas, eu fiquei ali, que até na época era um pouco mais raro de acontecer, hoje eu já vejo mais essa migração acontecer. Fiquei na Unilever esse período, acabei indo para a Whirlpool num desafio bastante interessante. Uma marca que eu respeito demais, uma empresa líder também do segmento, né, de home appliances, e que me deu uma visão bastante interessante de produtos duráveis, né, que a minha vida toda, apesar do Walmart também vender eletrônico, uma série de outras coisas, você trabalhar e entender um pouco mais da dinâmica de produtos duráveis era alguma coisa que me faltava na carreira. Eu fiz um ciclo bastante interessante na Whirlpool.
E foi aí que eu voltei a colocar um pezinho no varejo. Eu trabalhei numa consultoria que pertence a um grupo Tesco, um grupo britânico aí de varejo, mas que eles têm uma consultoria de ciência de dados que une bastante os insights de consumo do varejo com a indústria e trabalha nessa ponte, que é justamente minha vida, né? Fiquei metade do tempo no varejo, metade na indústria, e eu fui lá para ajudar. E eu estava trabalhando muito feliz nessa empresa quando me apareceu uma oportunidade de ser expatriado com eles. E as conversas estavam bem avançadas, família já alinhado, já estava vendo o preço de casa, etc. Quando alguém me ligou um dia para falar se eu não teria interesse de trabalhar com futebol. Né? Nunca tinha pensado nisso? Nunca. Por amar tanto o futebol, por gostar tanto do futebol... e na minha ótica, por ter a impressão de que entendia tanto de futebol, eu nunca tive vontade de trabalhar com isso. Eu falei, não é coisa para gente sensata, né? E foi muito interessante, porque eu, no fundo, sempre tive a esperança de que fosse o Red Bull Bragantino, e quando eu pude ficar sabendo e se confirmou, foi um negócio muito interessante, porque eu falei, agora eu não tenho como negar, porque se eu lá atrás pensei que eu só ficaria se fosse para o Red Bull Bragantino, quando eu fiquei sabendo, aí as coisas foram se encaixando. E foi engraçado, porque eu voltei para falar com a minha esposa, né, o que ela achava e tal. Eu falei assim, até seu humor mudou depois que esse negócio começou a ficar sério e tal, né? Deixa para um outro momento pra gente morar fora. Então, é um projeto de família, é um negócio, tá todo mundo muito envolvido com esse negócio, tá muito bacana. Estamos muito felizes aí com esse desafio. E o Rodrigo, olha que legal, você perguntou para ele se nunca tinha pensado em trabalhar, né? Mas eu acho que a pergunta assim, quais os clubes estavam preparados para receber uma pessoa tão qualificada dentro do futebol, né? Quem estava pensando nisso daí? Antigamente existia um cartola muito tradicionalista dentro do futebol, né? E tá trazendo uma pessoa do mundo corporativo, com uma ascensão profissional no mundo corporativo, trazendo para aplicar tudo que ele aprendeu dentro do futebol. Então, quantos clubes estavam preparados a isso? Então, acho que também tem um pouco disso aí, né, Rodrigo? Muito, muito legal. João? Ô, André, e já nesse contexto, a minha primeira pergunta é o seguinte: agora um ano, né? Já fez essa transição, já está, né, no Red Bull, acho que imagino que deve ter ficado um tempo em tratativas, mas que você realmente assumiu aí, já vai para um ano, né? Então você já teve a sua experiência quase completa, e quase o ciclo completo de um ano. E no mundo corporativo, pelo seu breve resumo aqui, nossos espectadores podem ver que um profissional muito sênior já, né, passando por diversas empresas muito grandes, multinacionais. Qual que é a tua visão hoje, André, de, assim, como que foi essa transição? Você, lógico, teve esse lado teu aí da paixão do futebol, mas imagino que não foi somente isso que te levou a aceitar. Seus anseios foram atendidos? O que você vê hoje, o André, um ano após ter feito essa migração? Qual que é a tua análise dessa transição? Ótima pergunta, João. Foi muito difícil a transição. E te digo que não foi tão difícil pela parte de dia a dia, de execução, mas a parte mental, emocional foi muito difícil. Por quê? Quando você tem mais de 20 anos, aí estava chegando próximo de 30 de carreira num segmento, você constrói uma rede de contatos, você constrói uma fortaleza de estabilidade em torno de ti, que aquilo te mantém no holofote, aquilo te mantém, você se sente seguro. Você sabe que se amanhã depois eu precisar sair por algum motivo daquela empresa, você tem toda uma rede, né, de network que você foi construindo, que vai te ajudar a se recolocar. Você já tinha a sua referência naquele mercado. Já tinha a minha referência, né? Até hoje... as pessoas já te tinham como referência. As pessoas me colocam como André do Walmart, André da Unilever, etc. Né? Pelo tempo que eu fiquei lá. E quando eu decidi ir para o futebol, eu vou te dizer que praticamente eu rasguei esse passado. Pouco network se aproveitou para o futebol. Pouquíssimas pessoas vão se aproveitar para esse negócio. A experiência, óbvio, né? A gente vai falar mais disso, acredito eu, mais para frente, mas óbvio que a experiência conta, o modus operandi você pode aplicar para algumas coisas, mas as pessoas que eu poderia chamar, eu vou chamar o João para trabalhar comigo aqui, porque eu sei que ele trabalha bem, eu preciso de uma pessoa nessa posição, João, vem trabalhar comigo. Não tem, acabou. Acabou. Né? Se tiver... e a nossa posição... Muita diferença se a transição fosse uma outra grande varejista, você ia aproveitar todo o seu network, todos os seus ativos ali gerados, né? Hoje um amigo me ligou, ele está querendo se recolocar no mercado, tudo da época, né, de varejo,
e eu falei por 15 minutos com ele, assim, é importante lembrar como as coisas fluem naturalmente. Olha, eu conheço uma empresa que pode te ajudar assim, essa empresa não tem seu perfil, etc. Hoje no futebol é tudo novo nesse aspecto. E vai ser novo por um bom tempo, e eu sabia disso. Foi um movimento calculado, mas que você vai com o frio na barriga. E é interessante, porque se você pegar minha carreira, né, se você olhar no LinkedIn, assim, é muito interessante, porque eu nunca fiquei muito tempo em um segmento. Então, se você pegar o Walmart, talvez seja a parte que eu mais me mexi, né? Eu saí de auditoria, eu fui para operação de loja, eu fui para logística, planejamento comercial. São coisas que elas estão dentro do mesmo ecossistema, mas são rotinas completamente diferentes. E eu nunca tive medo disso. Reaprender, desaprender e aprender de novo. O pulo do varejo para a indústria é um pulo muito raro de acontecer. Hoje, pouco menos, mas se você pensar em 2010, quando eu fiz isso, era muito raro, né? Existia muita resistência da indústria de receber profissionais vindo do varejo. Todo aquele caos, né? O varejo com aquela fama de tratar mal, de pegar pesado e tal, e a indústria de uma forma um pouco mais coesa de lidar. Então, eu sempre tive comigo essa inquietude, essa vontade de experimentar algo novo. Agora, uma coisa é você deixar de vender o produto na gôndola e vender o produto para o cara colocar na gôndola, mas o produto está lá, é o mesmo, a ativação comercial é a mesma, o produto está ali, está chegando. Agora, uma coisa é você sair disso e imaginar que você está organizando um jogo para X mil pessoas no final de semana, né? Você imaginar que você vai trabalhar em cima de um orçamento de compra de atletas e assim por diante. Então, são coisas totalmente diferentes. Ô, André, uma curiosidade, eu estava no curso com ele, e aí uma das primeiras falas que a gente trocou foi justamente ele falando sobre isso. Ele falou assim: Júnior, eu tô me vendo numa situação que nós estamos construindo um CT e tem um jogador no hospital fazendo um exame, e eu tô nesse leque de operação aqui, cara, que envolve muita coisa junto. Então, realmente é um cenário muito mais amplo, né, o André, do que propriamente o mundo corporativo que você estava vivendo, né? Sem dúvidas. E eu não faria esse movimento se não tivesse certeza do destino. Que quem acompanha, no meu caso, acompanha a Red Bull como bebidas, né, desde que chegaram no Brasil, ainda importada, etc. E depois entendendo um pouco de como, mesmo como fã, eles tratam a importância que eles dão para o negócio, para o esporte, para o marketing de uma forma geral. E por ser uma empresa que sempre pensa no longo prazo, eu falei, eu acho que é o ambiente mais propício para eu fazer essa migração, finalmente trabalhar com alguma coisa que você ama de paixão, né? E dentro de um ambiente mais seguro, né? Com esse foco para o longo prazo. É interessante, né? Eu sempre tive muitos profissionais mais jovens do que eu que me buscou e me perguntava, pedia dicas de carreira, perguntava se devia fazer tal coisa. E eu sempre repeti para as pessoas, né? Menos de 5% da população mundial se declara trabalhar com algo que realmente gosta. E para mim, isso sempre foi um dado, assim, eu nunca vou trabalhar com alguma coisa que eu realmente gosto. E hoje eu estou tendo essa oportunidade, né, de trabalhar com um negócio que você vive, se torna menos trabalho e um pouco mais de amor, de paixão, tal. Não vou dizer que beira o amadorismo, porque a gente se voltaria a priscas eras do futebol, que nem cabe mais, mas o fato é de se trabalhar com alguma coisa que te dá prazer no dia a dia. O André, mas só o fato de você comentou de ser um mercado novo, né? Um mercado novo, provavelmente pelo movimento que o futebol vem passando nos últimos anos, Brasil, né? Agora, no Brasil, principalmente, exatamente. Isso não te deixou receoso? Olha, eu te digo que o receio maior que eu tinha era de justamente abrir mão do meu network. Isso para mim foi o maior, e foi muito interessante porque a empresa que me trouxe para cá, a empresa de Headhunter que me trouxe para cá, eu tinha tido uma conversa de mais de 2 horas de duração com uma das sócias, que inclusive se aposentou recentemente, e foi a primeira vez que eu me abri, até porque ela não tinha nenhum projeto, né? Ela falou, não tem nenhuma vaga, mas eu quero te conhecer. E foi a primeira vez que eu me abri para ela dizendo, olha, de verdade eu queria fazer um negócio diferente. De verdade, assim, eu tô cansado, eu até brinquei, eu tô cansado de falar de market share, de promoção, leve 3, pague 2, eu não aguento mais isso na vida. Eu quero alguma coisa diferente. E ela guardou, e depois de 1 ano, e tinha acabado a pandemia, tudo, um outro sócio, ela já tinha saído da empresa, um outro sócio me liga, fala assim, em virtude de uma conversa tua, de mais de 1 ano atrás, com uma das nossas sócias, a gente achou que talvez você tivesse interessado em uma coisa realmente diferente no futebol.
E realmente é muito diferente, Sim. né? Uma das coisas que mais, eu me lembro na transição, que mais me chamou a atenção, foi a forma de contabilização de atletas, né? Porque eu sempre gostei de me envolver com a parte contábil, até por isso que comecei com auditoria, tudo. E eu olhei assim, eu virei pro meu CFO, falei, cara, você tem certeza, né? Ele falou, não, é assim mesmo. Você tem certeza? Tenho. E aí eu comecei a falar, você vai conhecendo outros CEOs, né? E pessoas de outros clubes, e é assim que funciona, né? Mas é um negócio que eu nunca imaginava. Então, Precificar um jogador. sim, de precificar, e como é que você faz, né? Toda a parte de amortização dele, né? Etc. Isso é muito curioso para mim. E assim, está sendo espetacular. Eu estou vivendo isso de uma forma intensa, apaixonada. O tempo está passando super rápido porque os dias voam, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente, como o Júnior falou, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, vale a pena. Vale a pena acordar para fazer isso. André, 25 anos de mundo corporativo e um ano de mundo futebolístico, né? É claro que você tem muito mais experiência, né, fora do futebol do que no futebol, mas já dá para ter uma comparação, né? O que você aponta como principais diferenças, assim, né? Tanto positivo quanto negativo, fica à vontade para falar. Claro que lembrando a todos, né, onde o André está inserido, e acredito que isso foi o motivo dele aceitar também o convite, né? Que foi trabalhar numa empresa tão organizada, né? Com princípios, com valores. Já vamos perguntar também um pouquinho sobre isso, também sobre essa cultura Red Bull. Mas eu queria que você falasse para os nossos espectadores aí, André, o que você apontaria como diferença, né? Porque a gente fala, pô, hoje o futebol tá virando realmente, se vendo como um segmento econômico, como ele realmente é, né? Mas tem suas peculiaridades, como você acabou de citar uma agora aqui, sobre a questão de valorar o atleta, né? Que da tua rotina como um executivo de mercado tradicional, vamos chamar assim, para a rotina do André como agora um executivo do mercado futebolístico, o que você poderia trazer para nós aí para a gente entender essas diferenças? Quais são as peculiaridades? Ó, João, é muito, muito bacana a sua pergunta, porque existe uma peculiaridade de eu estar dentro da Red Bull. Então, eu vivo o futebol, a gente trabalha com o futebol, mas nas esferas mais corporativas, mais inerentes à vida de um CEO, eu estou dentro de uma empresa. Sim. Interessante. Eu estou trabalhando, pra você ter uma ideia agora, eu tô trabalhando com a aprovação do meu business plan para o ano que vem. E por minha sugestão, eu também estou trabalhando um novo 5 Years Plan. Então, isso é 100% mundo corporativo. Sim. Isso não é então, agora, setembro, você está finalizando aí o teu planejamento anual 24, mas também em paralelo fazendo os seus próximos 5 anos. Foi o tal de procurar sarna para se coçar, né? Porque já tinha um 5 Years Plan, mas eu cheguei e falei, gente... Vamos mudar isso Vamos daqui. mudar, porque não, assim, né? Tem um amigo que me fala que toda vez que aparece a onça morta, alguém quer tirar a foto do lado com a espingarda, né? É fácil olhar para hoje o que já fizeram e falar, putz, mas isso aqui precisa de um ajuste e tal. Mas eu preciso usar isso em prol do próprio clube. Sim. Eu preciso desenvolver um plano que a gente seja mais agressivo em alguns pontos, menos agressivo em outros pontos, pelo dado do tempo. O tempo passou e a gente está aprendendo com isso. Então, eu busquei esse negócio. Agora, o plano anual é o calendário da empresa. Então, não sei se é cedo ou se é tarde, depende da empresa, mas já estamos, e posso te falar, o plano do ano que vem já está aprovado. Falta agora bater com o board, que vai acontecer no comecinho do mês que vem. Mas isso não muda tanto. Agora, tô feliz que a gente está contemporaneamente alinhado com o Red Bull, tá, Júnior? Boa. Já estamos nessa mesma fase aí, então para apresentar pro board. Eu vou te falar, pelo que eu conheço no Maringá, vocês têm bastante coisas alinhado com a gente. Vocês têm que se orgulhar, vocês têm que ser orgulhados do que vocês estão construindo aqui. Isso é legal. Demais. Eu gosto muito de aprender. Eu acho que a gente está aqui para agregar o máximo de conhecimento que você puder, e é muito interessante isso, né? A gente tem pessoas que são remanescentes ainda do Bragantino lá. Pessoas que têm décadas de trabalho prestado para aquilo ali. E que eu invisto horas para escutar, para entender como é que era no passado, o que as coisas... Até para entender de onde vem e por que a gente está hoje nessa situação. Né? Eu sou um fanático por história, acho que a história explica muito do que a gente das coisas que a gente está vivendo. Todos os meus hobbies são envolvidos com história. Eu acho que a melhor forma de você entender o futuro é compreender bastante o passado. Então,
o futebol tem mudado demais, e não é só aqui, né? Mesmo os clubes associativos hoje estão buscando formas diferentes de fazer as coisas, tal. Óbvio que eles têm um caminho muito mais longo para percorrer, e essa acho que é uma grande vantagem do Maringá hoje, porque vocês já nasceram corretamente, né? Mas eu faço questão de escutar, e aí eu vejo e falo, caramba, ia ser muito mais difícil se fosse daquela forma, né? O que muda? Olha, todas as empresas que eu passei, você tem um fechamento, né? Você tem um mês que você tem uma cota, você tem um plano que ele é entregue por mês. A gente não tem isso. A gente tem um campeonato que ele tem Sim. X meses de duração. Mas quando eu comparo com o varejo, por exemplo, é muito engraçado, porque o varejo se abre uma loja no dia e você tem, sei lá, dependendo do formato, 5, 10 mil transações, e cada uma daquela transação é um negocinho que você tá... É um gol que você está marcando. Uhum. Mas se você fecha, aí é um negócio super natural. Se fechou, no dia seguinte você vai abrir, você vai lá, seta o alarme da loja e vai embora, no dia seguinte você abre de novo. É tão cíclico que você não vê acontecendo. Você não vê um grande finale, você não vê um negócio... O futebol não. O futebol você realiza tudo que você planeja, tudo que você trabalha 2 vezes por semana. Com muita gente acompanhando, Com né, muita André? gente acompanhando, com gente querendo dar pitaco, com a torcida que acha que entende, e muitas vezes até entende, né? É muito legal, é um negócio sensacional nesse aspecto, né? E acontece. Por muitas vezes o bom trabalho não gera o resultado. E, Faz o bom trabalho no esforço, mas o resultado não é o... essa é a grande riqueza desse negócio. E não é uma ciência exata, né? Eu vinha falando com o Júnior no carro, né? Quando a gente fala de orçamento, e como é que você cola isso dentro do futebol, como é que você... Cara, assim, não é uma ciência exata. Você planeja tudo direitinho, aí você tem 2, 3 lesionados, aí, putz, será que eu gasto mais? Não. Ah, então não vou gastar. Beleza, aí você tem um prejuízo esportivo, de performance. E isso vai te impactar talvez no ano seguinte em outras receitas. E aí você tem que tomar essa decisão, né? Mas é muito interessante, porque as coisas são muito mais vivas, elas são muito mais rápidas. O dia a dia acontece com N variáveis, né? Eu lembro quando eu trabalhava em supply chain, que eu falava para o meu time, né? O silêncio é o nosso parabéns. Porque se o produto está na gôndola, a pessoa compra, para ela, ok, tá aqui, eu tô levando. Se não tá, o caos acontece, né? Ela reclama com o cara da loja vai reclamar com você, e, enfim. Então o silêncio é o nosso parabéns. No futebol, você tem algumas áreas dessa forma também, que elas passam meio que despercebidas em relação ao todo. É óbvio que a grande estrela tem que ser o atleta, tem que ser o gramado, mas tem muita coisa por trás ali que ninguém está vendo, mas que, de novo, o silêncio é o parabéns. Meu time de operações, né, que você sabe que eles têm que trabalhar com a parte logística, eles têm que trabalhar com a municipalidade, com a polícia, para que as coisas aconteçam, que as pessoas entram e saiam também com segurança, né? É um gol que eles estão marcando e ninguém está vendo. André, eu falava no começo, nos primeiros anos do nosso projeto, nós estamos agora completando o 7º ano da nossa gestão, né? E os primeiros anos, por óbvio, não foram tão vistosos quanto foi 22 e 23. Eu falava assim, gente, as coisas não estão acontecendo nada muito grandioso, mas você vê que desde que a gente assumiu, você não ouve nada de negativo falar do Maringá. Não tem atleta que não recebeu, não tem um escândalo, não tem briga de ação trabalhista. Então, assim, realmente, essa frase para mim me chamou a atenção do nosso começo. Hoje a gente tem o que mostrar do que nós fizemos realmente, entendeu? Mas no começo eu falava muito do que não estava acontecendo. Não estava acontecendo nenhum escândalo, sabe? A gente estava fazendo o básico e tinha esse silêncio fora de campo, que já era um ponto positivo. Cara, esse é um negócio que eu me orgulho muito e óbvio, foi mais um dos motivos que eu vim para cá, né? A gente está acostumado, para quem gosta de futebol, e todos nós nascemos apaixonados por futebol, né? Senão não estaríamos aqui. Sim. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade no Brasil. Grandes agremiações com esse problema, né? E pagar em dia parece um negócio extraordinário, né? Você olha assim e fala, pô, mas você está pagando em dia e tal. Cara, é a mesma coisa que o cara ele vai se apresentar no currículo e escreve assim, sou honesto. Sou honesto. Sou trabalhador. É tua obrigação ser honesto, trabalhador. É básico que se espera, né? Isso é legal, a gente até falou no episódio anterior sobre isso. Se você contrata um atleta, é tua obrigação pagar em dia. Né? Tá É uma troca, né? É. E assim, é muito interessante isso, né? Porque a gente está inserido num país muito, muito pobre, né? A gente tem muitas riquezas de uma série de lados, mas é um país com uma média pobre, né? Muita gente abaixo de uma linha de pobreza e tal. Só que o profissional de futebol, ele sofre com isso.
Porque a pessoa olha e ele entende, pô, esse cara ganha X, ou acha que sabe, né, quanto o cara ganha, pra fazer um negócio que eu sei fazer também. Não é bem assim, né? Sim. Não é bem assim, a gente sabe que não. Mas a primeira coisa que o torcedor ele fica pé da vida é quando ele lê uma notícia que o clube dele não tá pagando o atleta em dia. Ele se sente, porque os caras não correr, tá justificando, porque ele não tá recebendo em dia. Então, é um mundo sensacional, mas isso que você tem orgulho, eu também tenho, né? Eu estou numa empresa que paga, e não é só pagar o atleta, tem uma série de outros fatores, Claro. né? É o agente que vive daquilo, Sim. e as pessoas às vezes não respeitam isso, mas o cara vive A gente daquilo. fala muito do atleta, mas na verdade são todos os stakeholders Todos os envolvidos, né? stakeholders Porque no processo, é uma cadeia, cadeia. exatamente, O próprio né? clube que você adquiriu o atleta, né? É o olheiro, é o agente, né? Não é só o É o atleta mecanismo de ali solidariedade. dentro, é a comissão técnica toda, é todo o Exato. staff que existe dentro do time. Exatamente, Enfim, exatamente. é obrigação nossa. Ô, André, eu vou seguir aqui com Claro, vai lá, vai lá. perguntas aqui. É que Então, senão assim, a gente vai ficar... você comentou assim, fez uma entrevista num Headhunter, depois de um ano ligaram para você. Nós comentamos que hoje você é o CEO do Red Bull Bragantino, mas assim, o que você executa, qual a sua função específica? O que você faz dentro do Red Bull? Legal. Para ficar mais claro para o nosso telespectador aí. Vamos lá, eu posso fazer por exclusão. Tirando a parte de campo, o resto está tudo comigo. Então, eu vou tentar numerar aqui, espero que eu não me esqueça, que depois o meu time assiste e vai ficar bravo comigo. Mas eu tenho finanças, que é normal, marketing, eu tenho uma parte de desenvolvimento comercial, RH, legal, infraestrutura, que hoje é super importante para nós, né, por tudo que está acontecendo. Eu tenho TI, eu tenho operações, eu acho que acabou. Legal. Depois eu vou ver na gravação, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Todo esse campo, né? Financeiro, marketing, desenvolvimento comercial, RH, infraestrutura, TI e operações. Quanto deu aí, João? Me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um. Falta Que um. Eu esqueci aqui. Marketing, desenvolvimento comercial. Eu vou lembrar. Já se lembra, você fala. Eu te trago aqui depois. Nenhum time fica bravo contigo. Ninguém vai ficar bravo comigo. Sempre e comunicações. Comunicações. Que tá comigo, exatamente. Tá vendo? O Rodrigo vai ficar bravo comigo aqui Exatamente. logo na sequência. Então, eu cuido da parte administrativa e tem também a parte institucional. Hoje ainda se costuma chamar de presidente. É um negócio interessante porque o nosso mundo ele é muito presencialista, né? Então eles chamam de presidente. E eu lembro quando, sei lá, 30 anos atrás, eu vi as pessoas serem chamadas de presidente, eu imaginava um senhor de cabelo branco e tal. E alguém me chama assim, eu fico, cara, não estou legal, né? Mas tudo bem, vai. Eu demorei a me acostumar também, viu, Zé? Aqui no Maringá nós temos nosso presidente. Eu ficava desconfortável também no começo. Às vezes as pessoas têm aquele estereótipo. Pô, e quando o time tá indo mal, você entra no vestiário e chuta a mesa. Eu falo, cara, claro que não. Não. Claro que não. Só que com o João é legal, cara, porque, né, João, você tá com quantos anos hoje? 37, 37. E a gente, às vezes, quando fala presidente, mas quantos anos ele tem? E isso aí, até entrevistas, até jornalistas, repórteres perguntam, mas quantos anos ele tem? Então tem essa situação, Mas tá essa vindo- visão um Tá pouco vindo uma safra mais nova também. Sim, aí, né, sim. André? As SAFs estão vindo com a posição do CEO. Mas o presidente ele tem uma parte institucional que é super importante, né? Só pra ficar claro, né? Então você acumula hoje. Hoje Eu você acumulo é o dois CEO, cargos, né? Você entrou sendo CEO. Sim, Entrou sendo CEO. sim. E há alguns meses você acumula também o cargo de presidente. Exato. Você poderia exato. descrever assim brevemente um cargo e outro cargo? Eu acho que o de CEO é o que está contemplando todas essas áreas aqui que você falou, que é a parte executiva. Se puder descrever um pouquinho ali da rotina e a caixinha de presidente, depois eu queria saber Sim. também. Para ficar um pouco mais fácil pro seu ouvinte entender. Da porta para dentro, tudo que é inerente ao clube é para o CEO. Da porta para fora, então, representação junto às federações, junto às comissões, junto ao governo, eu sou presidente. Então, é a parte realmente institucional, né? Então, eu vou lá na Federação Paulista, falo com o grande Reinaldo, eu sou presidente do clube. Eu tenho uma reunião com um parceiro comercial, com um pretendente a ser um parceiro nosso, um investidor, alguma coisa, eu sou o CEO. Então, a gente trabalha dessa forma. Tem uma discussão em relação à nossa construção do CT, que está a todo vapor lá. Tem que sentar com a construtora. Eu sou o CEO, estou administrando, estou entendendo, né, o plano de construção, o orçamento, prazo, toda uma parte de CEO. Eu tenho muita sorte, porque a escola da Red Bull ela me ajuda com isso, né? Provavelmente, a parte que eu teria mais dificuldade nessa transição
seria a parte esportiva. Porque essa, eu acho que é a maior mentira que um ser humano leigo, que é fanático por futebol, ele acha que entende de futebol. Sim. Tá? Todos Futebol é nós... uma ciência extensa, né? Muito extensa. Muito extensa. E assim, as primeiras semanas ali que eu comecei a acompanhar algumas conversas do Thiago com comissão, eu falei, caramba, eu espero nunca precisar fazer isso, nunca precisar passar por isso. Porque realmente é a parte mais difícil. E a Red Bull, dentro da MCO, né, dentro da Multi-Club Organization que a gente faz, a gente tem claramente a separação. Não existe distinção hierárquica, ou seja, o meu par do esportivo ele tem a mesma autonomia que eu tenho, mas eu tenho claramente uma divisão esportiva e uma divisão que a gente chama de comercial, mas é onde fica a parte administrativa. Tá? Então, o diretor de futebol, ou o vice-presidente de futebol, não sei qual a nomenclatura que vocês usam lá, Diretor de futebol, ele está na mesma linha, Exato. se leva o seu ali. Exatamente. A gente tem um líder esportivo, que no nosso caso é o Mário Gomes, antigo centroavante da seleção alemã, e tem o meu chefe, que é o CCO, que fica olhando todos os clubes, mas a gente assina até os mesmos valores, a gente tem as mesmas tomadas de decisão, etc. Então tudo é compartilhado. Só que dentro da especialidade dele e eu dentro da minha especialidade. Então vamos falar assim, o Red Bull Bragantino ele é dividido. O que é futebol e o que não é futebol contigo. Exato. É isso. Exato. É óbvio que duas macro-divisões. Duas macro-divisões. É óbvio que dentro conforme o dia a dia vai evoluindo e você vai tendo mais afinidade pessoal, quanto mais você sobe numa organização, mais solitário você fica. Sim. As decisões elas são cada vez mais tomadas num âmbito muito, muito pequeno, muito restrito. A gente se conversa demais, né? Vira ali uma simbiose, uma amizade. A gente está todo dia viajando, indo para jogo juntos, etc. Então a gente trabalha muito nesse aspecto. E um vai aprendendo bastante da área do outro, vai trocando figurinha. Exatamente. Vai trocando figurinha e a gente vai tentando ajudar. Isso enfim, é bom, né, André? Demais. É bom você entender também a outra área e que ele entenda também a sua. Demais. Acho que os dois crescem nesse sentido, né? Mas respeitando o que o outro tem por direito, que é a área dele. Né? Então, você vai para uma coletiva do Diego, quando cai uma pergunta administrativa, olha, quando você falar com o André, você conversa com ele e diz, porque eu não vou falar desse assunto. Então, se você perguntar, André, mas vocês estão precisando do centro, eu não vou te falar oficialmente, porque é uma área do Diego. E assim, a gente falando em semelhanças, né, João? Semelhança total. Júnior? Então, muito Só legal. para eu esclarecer legal. uma coisa para o público, quando ele fala em Thiago, é o Thiago Escuro, que Sim. era diretor de futebol do Red Bull Bom, Bragantino. Hoje Até tá junho, né? Bom até explicar. junho, agora está no Monaco da França, né? Tá no Monaco. E o Diego é o Diego Cerci, que foi... Serri, desculpa, que era diretor de futebol do Bahia, do Grêmio, do Ceará, né? Então, E agora só tá para lá. contextualizar. Tá com a gente. Legal. E eu queria falar um pouquinho também, eu queria perguntar, que é uma curiosidade minha, e acredito que seja de muitas pessoas, esse modelo, né, MCO, que basicamente é uma sigla ali para representar esse jeito de explorar o futebol que a Red Bull tem, que é né, como o Grupo City é o Red Bull é um grupo também, isso é multiclubes, né, André? Como é estar dentro do grupo Red Bull, né, naquilo que você puder nos responder, é claro, fica muito confortável. Como é estar dentro do grupo Red Bull? Como é essa cultura Red Bull, especificamente nesse braço futebol, né? E por quê? Por que a Red Bull explora o futebol? Excelente pergunta, João. E é uma questão um pouco sui generis, né? O clube de futebol ele faz parte de uma estratégia de marketing da empresa. A gente tem como exposição da marca em mercados que são altamente potenciais para nós, consolidados e potenciais. Então, o Brasil hoje é um mercado super relevante para a empresa, para a Red Bull. E o futebol é uma ferramenta também que a gente trabalha em cima desse negócio. Eu vou, obviamente, vocês vão ajudar a responder essa pergunta, porque se você lembrar do slogan de Red Bull, você vai poder me falar, né? Red Bull te dá asas. Exatamente. E esse te dá asas, ele é aumentar a sua capacidade de entrega no ponto de vista físico e mental. Tá? A bebida, a composição dela, ela te dá... Muita gente pensa que o objetivo é ficar na balada, acordado mais tarde. Não, mas não tem nada a ver. Isso aí, como é que eu potencializo você dentro do que você já tem como talento natural? E eu estou te dando mais, são as asas que eu estou te dando.
E se você pensar em todos os nossos projetos corporativos, o futebol é um deles, mas eu posso nomear a Fórmula 1, outros esportes, até música a gente tem. Os né? radicais todos, que são muito Os legais radicais também. todos, né? A parte de música nossa, tal. Você pega um talento e trabalha esse talento para que ele cresça junto com você. Então, quando você contrata um Max Verstappen com 12 anos, você está apostando que esse cara vai crescer. E as pessoas entendem que a Red Bull efetivamente está dando asas para ele. Se eu trouxer hoje o Fernando Alonso, que é um belíssimo piloto, todo mundo sabe, né? Talvez no top 3 da categoria hoje, ele está consolidado. Então, o que eu posso contribuir mais para ele? Como é que eu posso solidificar? Não, eu não consigo. Do outro lado, eu consigo. Então, se você pegar um Sebastian Vettel, que a gente trouxe, se não me engano, com 11, 12 anos também para dentro de casa, foi um outro caso desse de sucesso. Então, isso transcende essa nossa organização. Né? Então, eu estou representando todos os dias o espírito da Red Bull, o espírito de inovação, de performance dentro do nosso dia a dia, no meu caso, com futebol. Sim. Mas isso culturalmente, ele tá bastante dentro do dia a dia de um movimento de marketing. Então, as pessoas entendem que eu estou enfatizando as características da bebida dentro de um... E a consequência, obviamente, é a vitória. A gente não entra... Obviamente que, como eu falei para vocês alguns momentos atrás, né? A nossa premissa é de longo prazo, sempre. Não tem pressa. Eu não quero ser campeão ano que vem, mas eu preciso ser campeão. Sim. Então, o ser vitorioso, ele é o ápice daquele momento de eu pegar o seu talento e dar condições dele aflorar, né? E não existe sucesso sem o título, sem a vitória. Se vocês pegarem a própria Fórmula 1, né? Quando eles começaram aquela primeira onda com o Vettel de vitórias atrás de vitórias, só demorou 9 anos. Entre, né, o começo como patrocinador ainda da Sauber e depois que o negócio vai evoluindo para se tornar dono de equipe. Hoje nós temos 2 também. E no futebol não é diferente. A gente comprou o Leipzig na Alemanha e estava na 5ª divisão da Alemanha. Hoje é um clube que vai participar, acho que, se não me engano, o terceiro ano consecutivo de Champions League. E esse ano direto na Champions como com força, né? Sim. A gente acabou caindo de novo no grupo do City, mas no ano passado a gente foi até uma fase eliminatória. Então são coisas... Longe de ser um azarão hoje em dia já. Já está mais ou menos acostumado com isso. Né? Demora, mas a gente entende que esse negócio dá resultado. Às vezes, óbvio, a torcida questiona, mas por que não contrata um jogador mais experiente? Tudo. A gente precisa acreditar nesse modelo. É um modelo, e todo mundo que é contratado para isso sabe que o modelo é esse. Ô André, e até um pouquinho do que a gente estava conversando ali. Hoje a Red Bull ela tem um modelo estabelecido, falando do futebol, né? Porque, como o João falou, ela está muito presente nos esportes radicais, né? Na Fórmula 1 e tudo mais. No futebol, como que ela coloca a sua personalidade, né? A sua marca em evidência no padrão Red Bull. Dentro das 4 linhas, dentro né? das 4 linhas, pode ser dentro das 4 linhas e fora também, mas dentro das 4 linhas que eu acho que é interessante. Assim, os 4 linhas é o ápice do negócio, né? Exato, vai ter então, todo um trabalho, né? Tudo tem o rio, ele desce para o mar, né? Então, desde o primeiro, quando você vai começar a contratar uma pessoa, você já tem que contratar uma pessoa sabendo que ela pode se encaixar nessa mentalidade, né? Trabalhar com jovens... Sim. E no estilo de jogo muito agressivo, né? Aqui o Diego vai me dar uma permissão para falar em nome dele, mas falando tecnicamente, é claro o nosso modelo de jogo, até foi dito já em TV, o próprio Caixinha falou disso, que se a gente está sem a bola, eu ataco a bola, e se eu estou com a bola, eu ataco o gol. Eu não tenho nada além disso no nosso dia a dia. E esse é o estilo Red Bull. Red Bull. Se você pensar qualquer em Leipzig, equipe... Nova York, aqui, vai ser assim, né? Inclusive nas divisões de base. Porque o atleta precisa chegar no principal com essa mentalidade, né? E isso acaba acarretando numa série de outras decisões, numa série de outras escolhas, que ele é muito maior do que a preleção, do que o treino tático que você faz. Você tem que ter profissionais que pensam dessa forma. Você tem que ter um scout pensando num atleta que pode se enquadrar, que não esteja necessariamente pronto para aquilo hoje, mas que possa sim se enquadrar nisso em algum momento do nosso negócio, né? Eu poderia dizer que é uma tradução desse espírito arrojado, né, que você vê nos esportes radicais, etc., dentro do futebol. Porque grandes equipes hoje elas preferem trabalhar a posse de bola, né, muito mais do que a velocidade, do que a busca incessante pela meta, tudo.
E tudo bem, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor se está certo ou se está errado, mas o nosso é dessa forma. Bem definido. Bem E definido. é legal, pessoal, que essa cultura é tão explícita, né, dentro da companhia, que nós tivemos a oportunidade de ter uma aula com um observador, né, com um chefe de O scout. Head Scout. Head Scout. E você vê na apresentação dele, a ideia dele é justamente isso. Toda a análise dele é em cima dessa cultura. É explícito. É para todo mundo que trabalha dentro do Red Bull, imagino eu, tem esse entendimento dessa oportunidade de ganhar asas para você executar o trabalho. Então, acho muito legal. Isso é muito grandioso, né? Legal. João? Como mais estamos de tempo alguma? aí? Estamos faltando 10 minutos. Ah, legal. Ô, André, eu queria saber também, né, como que hoje o Red Bull, assim, objetivo esportivo não veio, né? Vamos falar, o objetivo sempre é ser campeão, né? Claro, de todo time, todo torcedor é ser campeão. Claro que no Brasileiro, primeira divisão, você tem lá todas as zonas de classificação, então tem outros objetivos esportivos que não é ser campeão também. Mas o objetivo esportivo traçado naquele ano para aquela competição não aconteceu. Um grupo como o de vocês, por óbvio, está pensando sempre no longo prazo, como já bem mencionou. O que é observado, né, para falar, entender assim, falar, pô, quando o objetivo esportivo não vem, nem tudo tá errado, quando ele vem, nem tudo tá certo. Quando ele não vem, o que é analisado? Você como CEO, pelo que você é cobrado? O que vamos falar assim, poxa, não conseguimos o objetivo esportivo, mas avançamos nisso, naquilo outro. Acho que é interessante para a gente, assim, para que o torcedor nosso também possa entender o que um grupo, né, multiclubes, observa dentro de cada um dos seus projetos. É sempre bom ressaltar, João. Eu não posso nem chamar de projeto mais. O projeto geralmente você tem começo, meio e fim, né? Sim. Mas a filosofia da empresa é uma filosofia de longo prazo. E a gente não pode tomar decisões em virtude de sucessos nem de insucessos de curto prazo. Eu não posso mudar a direção do barco em virtude de uma alteração de vento, né? O que a gente entende, e é outra coisa que eu vinha falando hoje com o Júnior no carro, né? Existem algumas receitas que elas são atreladas ao sucesso esportivo. Em não acontecendo, eu preciso pensar no longo prazo ainda que eu não vou mudar a minha forma de atuar, a minha forma de pensar, a minha cadência em cima das coisas e toda a parte que eu coloco de restrição financeira, de trabalho com responsabilidade, etc. Isso eu não mexo. Mas eu tenho impacto de curto prazo em cima de receita. Eu vou tentar trabalhar alguma outra forma, eu preciso buscar algum outro tipo de parceria para cobrir aquilo, porque senão eu acabo tirando capacidade, eu acabo tirando recursos de um negócio de longo prazo que é o futebol. E isso eu falo para minha equipe desde que eu cheguei lá, né? A grande menina dos nossos olhos é o esportivo. Eu não posso ter a vaidade ou, eventualmente, a inocência de chegar numa área administrativa de um clube de futebol e imaginar que eu sou mais importante do que o cara que está ali cuidando da parte esportiva. Não, a gente existe para dar as melhores condições de trabalho para o time esportivo brilhar o máximo possível. E isso, como consequência, eu vou ter outras receitas que vão ser inerentes a esse negócio. Se eventualmente esse sucesso não vem, ou ele vem abaixo do que a gente planejou, abaixo, eu vou precisar buscar formas alternativas aqui na minha área para compor sem colocar em prejuízo lá, né? Porque essa cadência que muitas vezes falta. E você falou super bem, João. O sucesso às vezes vem e nem tudo tá da forma que a gente esperava. E o insucesso às vezes também vem porque tem uma série de fatores, mas não necessariamente as coisas estão todas erradas, né? É engraçado, eu estava falando agora há pouco para vocês que eu estou trabalhando em cima de um plano de longo prazo, né? Eu me recuso a colocar ser campeão de alguma coisa no plano de longo prazo. Não existe isso. Não existe, gente. Você está trabalhando num local que você tem N outros caras que são capazes de chegar lá. Também, Mas aí, para o meu objetivo financeiro de premiação, de receitas, etc., eu tenho que colocar uma faixa. Então, se essa faixa é quartas de final, eu sei porque nas quartas de final de uma Copa do Brasil eu tenho uma receita X. Legal. Uma semifinal de um campeonato regional, vou ter uma receita Y, e aí eu vou considerando meu plano em cima disso. Não deu, caiu uma antes, cara, talvez eu tenha que correr mais para compensar numa outra competição. Eu vou ter que fechar um outro patrocínio, porque essa daqui não entrou. Você tem que trabalhar com o que você tem, mas a visão de longo prazo você não pode perder, você não pode perder ela de vista nunca. Isso
é uma forma que eu passo sempre para o meu time. O dia a dia do futebol, ele é errático. Ele é uma equação inexata, né? Mas no final do dia eu preciso entregar. Nunca posso esquecer que eu sou uma empresa. André, vai ter um desvio ou outro? Lógico que vai ter. A gente está trabalhando e eu preciso sempre lembrar, né? É um projeto com o Bragantino de 4 anos. De 4 anos. Então, nós estamos nos entendendo ainda como um clube empresa e está evoluindo de alguma forma. E tem alguns outros desafios que de alguma forma parecem um pouco com o de vocês também, mas a gente adquiriu um clube. E de uma cidade relativamente pequena, onde muita gente dessa cidade tem outros clubes como principal fonte de gasto, de paixão, de torcida, etc, etc. Eu não posso falar que eu vou dobrar a minha base em X, porque não depende só, né, ou do resultado esportivo ou não. Eu não tenho como mudar a cabeça de um adulto de que, olha, a partir do ano que vem você vai torcer o Red Bull Bragantino porque o nosso time é mais legal, a gente joga de uma forma interessante. Não existe isso. Sim. E vamos lembrar, né? Eu estou numa cidade que está 1 hora de São Paulo. É isso que eu ia falar agora. 1 hora. É difícil, né? É bem difícil. É bem difícil. É uma relação bem diferente que nós temos aqui. Exato. Aqui nós estamos bem distantes da capital e até uma torcida bem mais focada em times paulistas e cariocas, né? E estamos bem distantes. Então, a gente consegue, de maneira muito fácil, André, conviver dentro do coração do torcedor. Sim, sim. Ele não precisa deixar de ser palmeirense, são paulino, corintiano, santista, flamenguista, que são as maiores torcidas de Maringá, né? Ele não precisa deixar de ser. Ele vai torcer para ele, mas aqui nós estamos oferecendo para ele o futebol local, que é bem diferente. Ele pode ser apaixonado pelo São Paulo. Ele vai 2 vezes no Morumbi no ano. Se for, né? Se for. Aqui esse ano ele teve a oportunidade de 19 vezes no WD, só neste ano, né? Então, assim, é muito mais fácil conviver. No caso de vocês lá, é diferente, porque a torcida de vocês tá muito próxima, né? Quase uma metropolitana ali da capital, né? E muito fácil chegar. É muito fácil chegar até os estádios. Eu dou um exemplo para vocês, né? Quando eu tenho um jogo de sábado, e sábado você tem um fluxo interessante ali na Fernão Dias, eu saio de casa na zona sul de São Paulo até a porta do estádio, eu faço 1h15, 1h20. Para eu ir num jogo no Allianz, ou na Neoquímica, ou no Morumbi, de semana, que começa às 8 da noite, eu demoro mais que isso. Eu demoro mais que isso. Tá? Então você vê o quão próximo nós estamos de São Paulo. E aí você tem um outro fator, né? E tudo isso eu tô divagando um pouco, mas só para vocês entenderem as dificuldades comerciais, né? Hoje, na Série A, nós somos o único clube que não está situado numa capital inteira. E Santos, eu não preciso nem falar, né? O Santos, apesar de não ser uma capital, é um clube grande há décadas, né? E eu tenho hoje uma média de 180 mil habitantes em Bragança. Se você pensar em Cuiabá, que é a segunda cidade próxima disso, eu chego a quase ter 6 vezes a minha população. Tá? Se 100% da minha torcida fosse 100% da população de Bragança Paulista, eu seria um décimo atrás, né? do Cruzeiro, por exemplo, que está ali a 3, 4 horas de distância da gente, né? Então, esse é um desafio importante, porque eu não posso pensar em vender as mesmas camisas que o Palmeiras vende, porque eu não tenho essa torcida. Então, um plano de negócio ajustado para a sua realidade. E aí, onde eu tento me diferenciar? Não deu certo isso no esportivo, como é que eu faço para compor? Eu tento me diferenciar na execução. Eu tento fazer com que empresas se associem a mim, porque eles estão se associando com uma marca forte, estão se associando com uma marca que tem um equity muito alto, e de uma empresa séria, de uma empresa que não tem um problema de atrasar um pagamento aqui, se tem um problema de reputação ali. Então, eu tenho conseguido trazer, junto com o meu time, parceiros que vêm atrás disso. Uma empresa nos procurou fazer uma parceria. E ela disse o seguinte: André, eu não quero mais trabalhar com clube associativo. Eu quero trabalhar só com SAF daqui por diante, porque é uma forma que eu posso me planejar. Eu entendo toda a parte financeira de vocês, elas têm pode ter um conservadorismo, tal, mas tem uma cadência. Vocês têm uma governança. Não preciso nem falar da parte de pagamento. Então, ele desenvolveu a empresa dele para trabalhar com SAF. Interessante. Então, essa parte eu atraio, mas aí, voltando para a sua pergunta, né? O esportivo não veio
dentro das minhas limitações, dentro dessas minhas características, eu preciso buscar, de alguma forma, uma composição para trazer. É óbvio que eu preciso fazer o plano para que esse rombo não fique totalmente desproporcional. É impossível de ser trazido de volta para uma entrega. Então, por exemplo, eu não posso colocar que em X anos vou ser campeão da Copa do Brasil. Porque eu estou falando de 70 milhões, hoje, né, de 70 milhões de reais de premiação. Como é que eu cubro 70 milhões de reais se eu não conseguir ser campeão? Se eu chegar na final e não ganhar? Não cobre. Não cobre. Hoje, na minha realidade, eu não cubro. Então, você tem que começar a buscar algumas outras coisas. Então, é interessante esse balanço. Muito interessante. É muito interessante. Então, sabendo disso, eu foco muito no meu time para eles darem e buscarem essa melhor condição para o esportivo. E o esportivo também olha para mim, de que forma que eu posso ajudar? De que forma que eu posso disponibilizar um atleta meu para uma ação de marketing que é importante para o time de marketing, para um parceiro comercial. Então, a gente fez, alguns dias atrás, na verdade não foi mais alguns meses atrás, a gente fez uma ativação que a gente chamou do Dia do Patrocinador. A gente tem a Yamar, que é uma empresa japonesa, que é interessante, eles estão buscando visibilidade, mas não é um bem de consumo e eles estão junto com a gente para aumentar a visibilidade. E a gente decidiu fazer um Yamar Day. A gente investiu o Match Day só para esse parceiro. E aí foi interessante porque a gente pegou os outros parceiros nossos e falamos, olha, eventualmente você vai até perder um espaço hoje, mas em algum momento eu vou te devolver isso, porque eu vou planejar o seu dia também, porque tudo vai ser voltado para isso. Legal. Alinhamos com a federação, alinhamos com a CBF e pudemos entregar essa experiência para eles. Talvez eu compense de alguma forma ele não estar num clube de massa. Sim. Porque ele não teria essa abertura nunca. Nunca. Se você pensar quanto vale um espaço numa uma camisa de um clube que tem 10, 20 milhões de torcedores, o Master nunca vai abrir um espaço naquele negócio para você vestir, né, daquela forma. Não sei nem se a emissora de TV conseguiria, né, abordar daquela forma, da forma que a gente abordou, e foi sensacional. Veio um pessoal do Japão para cá, o presidente da empresa bateu um pênalti no intervalo, foi um negócio espetacular. Então, eu tenho que compensar, João, tem que ser criativo para compensar nesse cenário. André, vocês são referências para a gente, né? E até gestão falando e também na parte de comunicação e tudo mais. Hoje, como que vocês trabalham? Você comentou, né, do torcedor do Bragantino e tal, que também tem o seu outro clube. Como que vocês trabalham a ativação com o jovem, né, lá de Bragança, né, para trazer, para de repente esse jovem ter uma ligação maior hoje com o Red Bull, que é uma empresa jovem? Como que é esse trabalho, já que, né, tá aqui dentro do seu guarda-chuva também o marketing, a comunicação, como que é feito isso? Por quê? Vocês têm os mascotes e, enfim, o match day de vocês é referência, para nós é referência, acho que acredito para muitos clubes. Sem dúvida, e hoje esse é o meu objetivo principal. E por que principal? Porque tudo que é longo prazo, Rodrigo, você tende a preterir quando você tem alguma febre de curto prazo. Em tudo, não é só no futebol. Em qualquer segmento, se o varejo está tendo problema com vendas, a primeira coisa que ele faz, ele desliga o ar-condicionado para economizar uma grana, só que ele não entende que ele vai estar perdendo mais cliente, que não sabe por que a experiência não está sendo tão boa e decide ir para uma outra loja. Então, a economia ela é pontual, só que o prejuízo ele é longevo. Né? Fomentar uma nova torcida para nós é super importante, porque eu preciso aumentar minha média de público, eu preciso ter mais clientes, existe uma diferença muito grande entre torcedor e cliente. A gente vai lembrar aqui antigos líderes, antigos presidentes de clube que falavam daquela máxima, eu tenho X milhões de torcedores, cada um me der R$1, vou ter X milhões. Esquece isso, cara. Tem uma distância abissal entre um torcedor e um cliente. E eu provoco muito meu time que eu não quero saber só do cliente, eu quero saber do cliente fiel. Que uma coisa é você ser cliente, o cara que compra em X tempo e você, dentro do Maringá, você pode colocar as suas classificações, você pode colocar da maneira que você quiser. Isso varia, mas o mais importante é você diferenciar o cliente do cliente fiel. Né? Eu entendo que um jovem ele vai ser mais fiel e mais frequente comigo a partir do momento que ele entender que aquilo é a vida dele. Né? A torcida do Bragantino, ela é muito fiel, ela é muito amorosa com o clube. Né? Só que é uma torcida que passou um tempo sem ter essa exposição.
E a cidade também recebe muita gente que vai de São Paulo para morar lá. Eu sou um deles, né? E essas pessoas carregam os clubes com eles. Não adianta eu querer reverter isso. Então eu preciso fomentar uma nova geração de torcedores do Red Bull Bragantino que já nascem com essa paixão. E aí entra tudo isso que você está falando. O mascote. Entra o ídolo, saber desse papel dele dentro da empresa. Hoje um jogador, e aí eu tenho que agradecer o esportivo, os atletas, eles entendem que eles fazem parte desse processo. O dia a dia dos caras é super cansativo, né? Você treina no sol, etc. Ah, mas pô, vou ter que fazer uma ação. Cara, vai. Vai porque é óbvio que tem que ter um senso de ridículo, né? Se você ontem perdeu de 5, né? Uma desclassificação, uma coisa dolorida, eu não vou no dia seguinte botar a molecada. Você tem que entender o momento correto, né? Para isso tem aquele remédio ótimo, o Simancol, né? Você tem que entender o que você vai, em que momento você vai fazer. Sim. Mas ele também entende que ele faz parte desse ciclo. Então hoje, por exemplo, né? A gente tem um plano para os torcedores mirins. Que ele paga R$1 conforme a idade dele. Legal. Até chegar no 18, né? Legal. E esse plano ele ainda está incipiente. Esse é um negócio que eu quero trabalhar bastante com os meus parceiros, com o meu time. O que mais que eu posso fazer? De que forma que eu posso melhorar essa integração com essa torcida, né? Você vê algumas coisas que começam a me dar ideias. Nós tivemos, principalmente aqui no sul do Brasil, que você trabalha isso super bem, né? Nós tivemos alguns jogos de clubes grandes que tiveram entradas só para mulheres e crianças. Sim. Foi um sucesso. Portões fechados, liberaram só mulheres. Foi um sucesso. Teve um jogo contra nós. Atlético e Maringá. Primeira rodada, né? Foi um sucesso. E por que não você fazer isso fixo? Por que você não tem uma área específica para crianças, né? Legal. Por que eu vou até contar um negócio para vocês, que foi uma estratégia que eu pedi para executar. A gente foi desclassificado para o Água Santa, uma desclassificação dura, doída, amarga pra caramba, né? Ali no final do Campeonato Paulista. E em virtude de calendário, a gente ia ficar um tempo sem jogar. E o Thiago me chamou, falou: André, vamos fazer um amistoso contra o Cruzeiro, que estava voltando para a Série A. A gente nunca tinha jogado com o Cruzeiro ali. Vamos experimentar coisas novas. Eu falei, vamos. Bacana, vamos fazer um negócio diferente, né? E a gente fez uma série de inovações, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas na transmissão, uma série de coisas bacanas que a gente conseguiu fazer, usando também o mundo Red Bull para trazer um pouco mais de entretenimento. Mas uma coisa que eu quis fazer, eu peguei uma área super VIP do nosso estádio e distribuí a integralidade da capacidade em escolas. Legal. E é uma área ali que as pessoas têm acesso muito próximo dos atletas, porque fica embaixo da nossa dessa arquibancada, fica a entrada do nosso vestiário. E foi espetacular. Assim, lotou. E o ambiente era um ambiente muito, muito carinhoso, muito propício, muito alegre, porque as crianças, pô, elas têm a pureza, elas têm a lealdade, é inerente a uma criança, né? Tivemos problemas de outras ordens naquela eliminação, mas tudo foi esquecido para aquele jogo, porque foi feito aquele negócio para eles. Então, eu acho que é uma obrigação nossa, uma obrigação minha como gestor da área de marketing, de comunicação, de parcerias, ter esse desenvolvimento dessa próxima geração. Vocês aqui têm uma dádiva que é conseguir carregar o nome da cidade no clube. Esse é um negócio super bacana. Vocês têm que explorar muito isso, porque essa identidade faz com que a pessoa se sinta parte integrante do processo. Esse ano a gente lançou a primeira campanha de branding do clube. E a campanha se chama Força Interior. Justamente para fazer um recall dessa identidade, para trazer de volta a identidade. As pessoas têm que ter orgulho daquele negócio. Sim, com certeza. Cara, eu tô lutando contra o Flamengo, contra São Paulo, contra o Palmeiras. São clubes, né, de dezenas de milhões de torcedores numa cidade do interior.
E o mote Isso do... a gente tem bem claro aqui, sabe, André? O que representa mais a nossa cidade do que um time de futebol? Com o nome da cidade. O que representa mais a nossa cidade do que um time de futebol? O que o une mais? Qual é o único projeto sozinho que causa o que... Eu provoco muitas pessoas quando eu vou falar nos lugares sobre o Maringá. Qual é o único projeto só? Qual é o projeto que sozinho tem a capacidade de provocar em Maringá, ou qualquer cidade que seja, mas em Maringá, eu falo aqui nas reflexões, provocar o que o Maringá já provocou, não é o que vai provocar, o que já provocou em 22 e agora em 23. É muito poderoso isso. A capacidade de se orgulhar, a capacidade de mobilizar, unir as pessoas, é muito interessante isso. E o interessante é que o mote Força Interior, ela tem duplo sentido, né? Porque é a força interior de você, né? E tá ali suando e correndo mais do que seu adversário, e também de ser do interior de São Paulo, que é um negócio que a gente tem orgulho de ser. Então, essa conexão, vocês têm condição de fazer, até por essa distância, estavam falando dos grandes centros daqui. Você já começou ali a falar um pouquinho da última questão que a gente queria falar aqui, né, André? A ligação. Assim, André, eu sei que o Red Bull não viveu isso, né? O Red Bull, ele foi o protagonista, ele foi o precursor, né, dessa safra de clube-empresa, né? Red Bull, para quem não sabe, não é uma SAF, né? É um outro modelo, né? Uma limitada. Acho que o único, né, da primeira divisão que é uma limitada, né, André? Mas sendo limitado, sendo SAF, ele é o precursor no futebol brasileiro aí, entre os grandes, de um clube-empresa, né? E o Maringá se espelhou muito no Red Bull, se espelha no Red Bull, se espelhou outros bons projetos também, mas no Red Bull em especial, por causa de como vocês lidam. Então, assim, vocês lá no Red Bull não estão acompanhando, por óbvio, essa movimentação aqui embaixo, da SAF e tudo mais, mas estão vendo o que está acontecendo, né? Vocês estão ali discutindo a questão do Libra Futebol Forte, nessa reorganização, vocês estão vendo outras SAFs se estruturarem na primeira divisão. Eu queria que você, da sua visão mesmo, André, fica bem à vontade, né? Da tua ótica de CEO dos maiores clubes do Brasil hoje, o que você poderia falar para nós, para nossa torcida, sobre esse novo movimento e, assim, como que você enxerga projetos como o Maringá Futebol Clube e do pouco que você conhece ali, que você conheceu, né, compartilhando ali o curso junto com o Júnior, que você conheceu do Maringá Futebol Clube, o que você pode nos dizer aí para dessa nova fase do futebol brasileiro? Bom, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o Júnior no começo do curso, né? Quando o Júnior me abriu de algumas coisas que vocês estavam fazendo, como o clube foi constituído, como é trabalhada a governança de vocês aqui, que vocês podem esperar grandes coisas do Maringá. Porque o clube, vocês têm a vantagem de nascer pronto. Não é um clube que está se tornando empresa. Vocês nasceram com o mindset correto. Então, toda a parte orçamentária, toda a parte de marketing que vocês pensam, toda a parte de governança, de compliance que vocês têm no dia a dia de vocês, o mais difícil é fazer isso parte da realidade, parte do cotidiano no clube, vocês têm. É a grande vantagem de nascer corretamente. Uma vez eu recebi uma proposta quando eu trabalhava na Unilever para ser General Manager pela primeira vez dentro da Unilever. E eu cuidava de um pedaço, cuidava de um cliente dentro da Unilever que tinha um número absurdamente grande de faturamento, era um número cavalar. E fui convidado a ser o head de uma operação pequena, né? E eu falei, caramba, né? Você tem aquela dúvida de sempre, né? Entre ser rabo de elefante ou cabeça de cachorro, né? O que é mais interessante na vida de um profissional, né? E eu fui falar com o presidente da empresa, com o Fernando Fernandes na época. Ele falou, André, quando você tinha? Acho que eu tinha 35, 37 na época. O cara, eu não pensaria duas vezes se eu fosse você. Porque a constituição de uma empresa, ela é igual em todas as empresas do mundo. O que muda é o tamanho do problema. Mas a complexidade, o dia a dia, a governança, você tem que ter aquilo ali em todas as empresas. Senão você não é uma empresa. Então chega aqui, ela é pequena, cresça junto com ela, mas é muito mais fácil você se adequar, você se acostumar com essa rotina, com todos os departamentos, todas as partes necessárias para o bom funcionamento de uma empresa de forma correta, já em place, já instaladas. Eu pensei naquilo, bom, não preciso nem falar que eu aceitei a proposta, fui para lá, acabei ficando 4 anos nessa posição, e eu trago essa analogia para vocês. O que eu conheci do Maringá não difere de vocês de nenhum clube empresa grande aí fora. O que difere, obviamente, é vocês passarem pela jornada, né,
de um clube pequeno para um clube grande, para um clube médio, um clube grande, né? Dando os passos, sem perder de vista o que vocês querem, o que vocês pensam, sem esquecer de que forma que o clube foi constituído, porque é isso que vai dar alicerce, sustentação para a evolução de vocês, mas já está aí. Já está aí. Os problemas só vão aumentar de tamanho, mas a estrutura ela já está constituída hoje para vocês. Vocês têm que se orgulhar muito das coisas que vocês fazem, né? O Júnior abriu para mim algumas ativações de marketing, ativações de match day, de comunicação. Cara, vocês fazem tudo igual eu faço hoje. Legal, muito bom feedback pra gente. Tudo igual. Nos motiva muito de saber que estamos no caminho correto. É isso. E aí, lidar com as frustrações que são inerentes ao futebol, lidar com as alegrias, uma eliminação precoce, entendendo, João, que as coisas elas não têm, você não tem atalho em quem quer fazer direito. Vocês querem fazer direito, e isso demora. Perfeito. Isso demora. Sabe, se a gente acontecesse, se a gente ser campeão brasileiro esse ano, eu não posso mudar o meu plano do ano que vem. Ele já está escrito. Ele já está escrito. Se eu cair 10 posições na tabela, também não posso mudar. Porque eu acredito lá na frente no que eu estou fazendo aqui. Então acreditem nisso, né? Vocês têm hoje uma constituição governamental, empresarial e de compliance já pronta, que nasceu corretamente. Aproveitem disso e vão crescendo da forma que vocês querem crescer, porque aí as coisas virão com consequência, né? O correto ele é sempre beneficiado ao longo do tempo. O atalho, o jeitinho, ele pode no curto prazo, como eu falei para vocês agora há pouco do varejo, ele pode dar um resultado de curto prazo, mas no longo você não consegue. Você não consegue. As tentações elas são várias, mas você não pode desviar a sua atenção para o que você quer entregar lá na frente, né? E vocês representam uma cidade maravilhosa, uma cidade com vários encantos, né? Eu acho que tem que ter orgulho, mas também entender a responsabilidade de carregar o nome de uma cidade, né? Isso é muito bacana. Vem muita gente atrás de vocês. Sim. Essa é uma parte pujante da economia do Paraná e que eles estão doidos para ter um lugar que expõe. O futebol, ele tem, para quem trabalha direito, ele tem uma magia aplicada aqui no Brasil que poucos países têm essa condição. Já diria o poeta, né, que é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Mas vamos lembrar uma coisa, a massa que se interessa no futebol aqui, ela é maior do que qualquer outro país no mundo. Sim. Qualquer outro país no mundo. Se fala muito de MLS, eu espero que a MLS vingue dessa vez, mas para quem tem um pouco mais de idade, já é a terceira tentativa que os Estados Unidos está colocando em prática para o futebol. Ah, mas tem muito dinheiro dessa vez. Outras vezes também teve muito dinheiro. Pro período, né? Muito dinheiro. Vamos lembrar de Pelé, Beckenbauer, etc. Tantos outros que foram para lá naquela época e não virou. Então, ali talvez você tenha um mercado que seja tão potencial quanto o brasileiro. Mas o brasileiro já está consolidado. Sim. Ah, tem coisa para evoluir? Lógico que tem. A Liga é uma delas, a gente precisa valorizar o produto de uma forma geral, precisamos profissionalizar algumas outras partes que hoje não estão, mas o fato é, o potencial econômico desse negócio, ele é enorme. Enorme. E aqui me permita falar de um negócio que é uma crença pessoal, não é tão aplicada no meu dia a dia ainda, mas é o potencial econômico e um potencial de transformação. Transformação. Tá? Hoje o Brasil carece de bons exemplos. A educação ela é deficitária em vários aspectos para nós, a educação básica, e o futebol tem e deve ser visto como um potencial de transformação social também. Sim, com certeza. Eu não estou pregando nenhum aspecto político ou moral, não é nada disso. É uma questão de ideal meu, André Rocha, pessoa física. De entender que a gente está num negócio que tem um potencial enorme de trazer mais gente que vai conseguir ter uma profissão. Esquece o jogador, hein? Eu estou falando do ecossistema, sim, né? Sim, o que muita gente conceituou-se em chamar de halo effect, né? Ou o efeito expandido desse negócio. Não é só. É o árbitro, é um preparador físico, é um profissional de mídia que está trazendo para o futebol, que ele crescendo, você está atraindo mais jovens. Sim. Que de alguma forma quer estar envolvido naquele ambiente. O futebol é apaixonante.
E o bom exemplo ele transforma, né? Transforma. André, a gente tem visto aqui na nossa região, estamos com um projeto ainda muito novo, né? A gente falava muito em 10 anos de Maringá, estamos completando o 7º ano agora. A gente tem visto projetos que já tinham, não parado, mas que estavam ali em banho-maria, vamos dizer assim, ressurgindo na nossa região aqui e se espelhando no Maringá, seja declaradamente em entrevista, seja falando para nós, ou pedindo para fazer um benchmark com a gente. Poxa, eu quero saber o que vocês estão fazendo aí, quero fazer aqui na minha cidade também. Pô, o time da nossa cidade estava meio abandonado, a gente agora quer pegar de volta aqui num grupo de empresários e fazer o negócio para frente. Então, assim, o bom exemplo realmente é transformador e eu gosto muito de analisar, né, esse efeito expandido que você acabou de citar, até onde ele chega, né, André? Quando a gente, por exemplo, opta por não vender o jogo do Flamengo para uma cidade que daria uma renda muito maior, como Brasília, que é um estádio gigantesco, que a gente, até no lado financeiro, não estaria errado em fazer isso, porque ia alimentar o time, e resolve deixar aqui em Maringá, e a gente consegue ver, materializar tudo que aquilo trouxe para a cidade. Quantas pessoas que deixaram suas rotinas para vir para Maringá para esse jogo, quantos hotéis que ficaram com a sua capacidade superlotada, a movimentação econômica ali em volta do estádio, o sentimento de orgulho do maringaense estar recebendo um time, um dos maiores da América Latina, né? Um dos maiores do mundo, na verdade, que é o Flamengo, num momento muito bom. Então, assim, esse efeito que o futebol é capaz de gerar, e quando explorado da maneira correta, né? Que eu acho que é muito o que você falou, que eu até anotei aqui, André, do porquê da Red Bull, né, estar no futebol, né? Que é esporte de grande visibilidade, assim como outros que ela está, um mercado de interesse que é o Brasil, né, no caso, e explorando da maneira correta, né? Você consegue realmente gerar o impacto social que esse esporte é capaz de gerar, desde que você explore da maneira correta. E eu acho que é isso que o Red Bull está fazendo, é isso que a gente tem buscado fazer aqui também localmente, né? Com muito orgulho agora, a gente tendo já alguns resultados alcançados e transformando nossa cidade. Eu acho que isso é lógico, o negócio tem que ter resultado para quem está investindo. A gente, quando chama um acionista, não quer que ele trate aquilo a fundo perdido, a gente quer devolver o dinheiro para ele num futuro, mas a gente vê que todo mundo tem esse anseio. Assim, não, eu realmente quero ter um time aqui porque eu quero com a minha família, eu quero com o meu filho, eu quero ver se eu transformar, eu quero que essa molecada aqui que joga bem em Maringá tenha um caminho para seguir. Esse efeito transformador que tem o futebol, quando bem explorado, André, Sim. ele é muito gratificante, né? Total. Você mexe com paixão, mexe com a vida das pessoas, a gente sabe que é importante para eles. Se você conseguir juntar o aspecto econômico com o social, acho que é onde a magia acontece. É interessante você falar do jogo contra o Flamengo, porque foi icônico, né, nesse ano. E eu lembro que eu tava assistindo o jogo, eu assisti, e eu vi o Willi ali, eu falei, cara, assim, eu estive aí, né, em 1980, eu tava participando de uma peneira aí, assim, né? Que legal. Cara, como é que pode? O mundo é muito, dá muita volta, Teve essa né? experiência aqui em Maringá. Eu tive, né? Eu tenho parentes Já aqui. desfilou no tapete do Já Gabriel. brinquei aí, né? E é engraçado porque eu me senti, pelo carinho que eu tenho por Maringá, pelo norte do Paraná de uma forma geral, né? Que eu cheguei a passar aqui por Colorado, por Mandaguaçu, algumas cidades pequenas que são, né, daqui da região, mas eu fiquei muito tempo aqui em férias com meus tios. Torcedoras do Maringá Futebol Clube das cidades. Que você mencionou, Sim. Não, inclusive, né? Eu lembro que eu passava as férias aqui e Maringá, para mim, era uma cidade já grande, né? Eu tô falando isso no começo dos anos 80, bem no começo dos anos 80, porque eu comparava com essas outras cidades, Claro. né? Acho que Colorado, na época, quando a gente ia pra lá, tinha 15 mil habitantes, né? Mandaguaçu, Mandaguari acho que era um pouquinho maior, mas Mandaguaçu era super pequeno também. Quando eu vim pra cá, eu falei, caramba, a cidade é grande, né? Tinha avenida e tal. Minha tia morava perto da universidade ali. Aí um dia meu tio chega, pô, você falou que joga bola, né? Eu falei, eu me achava craque, né? Ele falou assim, pô, vou te levar num lugar então. E aí a gente chegou no Davis, cara, isso aqui parece ser profissional, né? Eu lembro que eu tinha 6 anos, eu olhava aquilo, eu falava, nossa. E a primeira vez, depois daquilo, que eu entrei no estádio profissional para jogar, que foi no Bruno José Daniel, que eu tinha acho que 10, 12 anos, assim. Foi jogar no Mirim, alguma coisa. Eu lembro que eu subia as escadas, que o vestiário ficava embaixo. Caramba, depois do Willie Davis, é a primeira vez que eu vi esse negócio, assim. Isso mexe com as crianças.
né? É um negócio interessante. Então, eu vivo o jogo contra o Flamengo e vocês proporcionaram isso para a população. Sim. Eu também tenho, vez por outra, eu tenho uma proposta, principalmente de time carioca, né? Que tem muita torcida espalhada fora do estado, de federação. Mas putz, traz seu jogo para cá e tal. Cara, assim, financeiramente até faz sentido, né? Você fala, pô, é um dinheiro que eu não teria aqui. Mas eu tenho um hábito, quase todo jogo meu, eu dou uma volta no gramado para ver como é que tá. Porque o cuidado do gramado é meu, né? De novo, naquele negócio de ter as melhores condições esportivas. E nessa minha caminhada, a torcida tá chegando, e apesar de ser péssimo com o nome, eu sou muito bom com fisionomia. E você começa a identificar torcedores que vão ali e ficam no mesmo lugar, né? Ele tem um lugarzinho dele que é dele e tal. E o cara te levanta a mão, você levanta a mão pra ele, como se fosse um amigo, que você não é. Você não sabe nem o nome da pessoa, mas você sabe que ele tá lá. Legal. E Bragança é uma cidade de amplitude térmica muito grande, né? Então, às vezes, você vai lá, puta, tá 10 graus, cara. O cara tá ali assistindo o jogo, sabe? Pô, como é que eu vou? Eu não tenho esse direito de tirar a diversão do cara dali de perto, porque vai ser mais rentável pra mim economicamente. Eu não tenho. André, sabe uma né? frase que eu ouço bastante aqui? As pessoas, às vezes, nessa relação, né? Que a pessoa chega, cumprimenta, sai com o seu presidente, me aborda, né? De maneira muito educada, a grande maioria, grande maioria, de maneira muito educada, chega, ô presidente, obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo futebol maringaense, viu? Eu vim aqui com meu pai quando eu era criança, e eu passei muitos anos sem vir, e agora eu tô trazendo meu filho aqui, ó. Aí vem, me apresenta o filho dele, a filha dele, sabe? A pessoa emocionada mesmo de estar ali. Então, isso realmente é algo muito, muito gratificante, né? É muito. Assim, é um fomento pra gente que a gente usufrui no dia a dia. Eu costumo dizer, né, como falei aqui já, que o silêncio às vezes é nosso parabéns, né? Mas é muito gostoso você ouvir isso de um torcedor, né? Eu tive, acho que eu estava na Bahia, acho que foi na Bahia que eu fui e acabei cruzando, não, foi em Minas Gerais, no jogo que a gente empatou com o Cruzeiro. E peguei alguns torcedores nossos ali no saguão, e eu cheguei e sentei com eles assim e tal. No começo eles olharam um pouco. Eu fui cumprimentando a mão, fui falando com o pessoal e tal. E é interessante eles olharem que essa proximidade é uma proximidade que, se fosse um clube muito grande, não teria. Não teria. Nem minha, de escutar. Você veio de carro? Não, eu vim de carro, que dá X horas e tal, não sei o quê. E nem deles, de perguntar. A gente está com um projeto para usar o estádio municipal lá, transitório, para a gente trabalhar no nosso estádio. E eles perguntaram, e aí os planos lá para o Cícero, que é o nome do estádio. E eu falando para eles, que a gente quer fazer isso, vamos mexer na grama no mês tal. Os caras olhando, pô, que legal. Então, é uma troca que é muito bacana. E isso, com certeza, um clube grande não teria. Eu não teria nessa frequência, né? Sim. A gente não tem esse direito, cara. Eu tenho que proporcionar isso para essa comunidade. Isso eu faço com o maior orgulho. E vi vocês aqui, né? E vi aquele jogo contra o Flamengo, foi super bacana, né? Dá para sentir a vibração da torcida naquele jogo. Foi muito, muito legal. Foi muito mágico. João, infelizmente temos tempo. Infelizmente, acho que foi o programa que, pô, a gente não quer terminar, cara. A gente quer continuar. Tem mais perguntas, tem mais coisa aqui pra poder falar. Queria muito legal destacar isso, aqui o trabalho do Júnior, né? A gente sempre trazendo aqui nossos convidados, muito. né, Júnior? Obrigado aí mais uma vez, né, por buscar essa rede de contatos para o Maringá Futebol Clube, né, nos cursos e também, às vezes, na cara de pau, né, de chegar e mandar mensagem no Instagram da galera. A conversão não é muito alta, né, mas quem responde a gente cria um vínculo, né? Acho que o André aí um player do nosso network aí, Júnior. Obrigado mais uma vez por ter feito isso, André. Quero agradecer no Maringá Futebol Clube aqui. Pô, a gente passaria aqui 3, 4 horas conversando facilmente. É muito legal te ouvir, tá? Muito legal ver. Legal até ouvir as suas dificuldades, porque a gente às vezes pensa, o Red Bull, e acha que tudo acontece como um passo de mágica, né? E interessante ouvir semelhanças, né? Até, no caso, população, né, menor do que a nossa, uma região, então, nem se fala, porque Maringá é uma região, polo de uma região de 1.200.000 habitantes. Então, algumas grandes diferenças, mas grandes semelhanças também, e nas diferenças, coisas até que nós temos até mais positivos, né? Então é interessante ouvir também as dificuldades de vocês. Eu acho que foi muito legal pra gente aqui poder trocar com você, né? Obrigado pelo convite, tá, Júnior?
Fica à vontade aí para fazer o encerramento aqui do nosso podcast. Não, eu queria agradecer a todos da mesa, principalmente ao André, por ter aceitado o convite, de ter vindo para Maringá, participar aqui com a gente. Como eu falei, é uma aula. Realmente, sentar do lado dele e ouvir é uma aula. E assim, eu saio com duas coisas bem interessantes aqui. Fora tudo que ele tinha falado, duas coisas bem interessantes, né? Quando ele fala sobre força interior, muito semelhante ao que a gente vive aqui, né? Muito. É muito semelhante. Nós temos o nosso slogan como mais que um time, uma cidade, né? E a gente transformar isso como nossa arma na guerra. Esse tem que ser nossa maior força. É a energia. Ele falou sobre a vibração. Ele sentiu a vibração do nosso time jogando contra o Flamengo. Essa vai ser a nossa arma na guerra. Nós somos um time pequeno, numa cidade menor, né? E nós temos que usar isso a nosso favor. Então, esse é um ponto que me chama muito atenção. E o segundo ponto, a gente acreditar cada vez mais que nós somos um time que está na Série D. Nós não somos um time de Série D. O Maringá, o que ele vem fazendo é algo que muitos times muito tradicionais não conseguem fazer, não estão preparados para fazer. Então, nós estamos na Série D, mas nós não somos um time da Série D. Então, continuar a nossa convicção de trabalho, sabendo onde a gente quer chegar, que é chegar numa Série B de brasileiro, e trabalhar, continuar, dar continuidade. E o silêncio ser o nosso parabéns. Né? Eu anotei aqui, ó. O silêncio é o nosso parabéns. Eu gostei dessa. Não, e assim, o Júnior, você sabe o quanto eu sou fã do trabalho de vocês aqui. Eu quero agradecer pelo convite. E já fico disponível para uma outra. Vamos chamar, com certeza. Segunda fase aí, que a gente tem um segundo tempo para a gente conversar. Eu estou na minha curva de aprendizado, né? Uma das frases que eu mais gosto é só sei que nada eu sei. Então, você tem que ficar aprendendo todos os dias. O André daqui um ano que virá para cá será totalmente diferente do André de hoje, vai ter aprendido outras coisas. Mas se eu puder te dar uma palavra aqui, é acreditar. Assim, persista, porque persistir nas coisas certas, elas demoram mais, mas o resultado ele é mais sólido. Né? Estar na Série D hoje, dentro do país do futebol, é duro, mas vai te colocar uma aprovação para quando você chegar na Série C, você vai estar mais estável na Série C. Vai ser duro de novo, e aí você vai continuar a sua evolução. Quando chegar na Série B, você vai estar mais estável lá. Tem muita gente que vira para mim e fala, André, o Brasil não é mais o país do futebol, porque N razões, né? E muita gente me coloca a Premier League como exemplo, e é exemplo, uma série de coisas, hein? Pelo amor de Deus, assim, longe de mim de menosprezar um negócio desse. Porém, quando eu falo que o Brasil é o país do futebol, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Nessa temporada que começou agora, você sabe qual que é o sobrenome que mais se repete na Premier League? Sobrenome? Alguém chutaria algum sobrenome? Não tenho ideia. Traoré. Tem 5 jogadores hoje com o sobrenome Traoré na Premier League. Então isso significa o seguinte, pode ser o melhor campeonato do mundo, mas está longe de ser o país do futebol. Está longe de ser o país do futebol. Né? Então hoje a gente tem essa dificuldade, e às vezes eu tenho essa dificuldade de explicar para a Áustria, por exemplo, o que estar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Pouca gente entende isso. Nós temos um campeonato com o maior percentual de rebaixamento de todas as grandes ligas. Interessante demais. Todas as grandes ligas. Por que clubes hoje no Brasil continuam investindo em jogadores muito veteranos, aquela carta marcada? Porque ele sabe que a probabilidade de rebaixamento é altíssima. Ele precisa ter jogador cascudo, porque se ele cai, a diferença de receita de um ano para o outro é praticamente impossível de gerenciar. Então é duro para a gente se manter fiel a uma filosofia, fiel a um estilo de trabalho e tal, com uma complexidade, com uma competitividade do tamanho que a gente tem aqui. Então, se não der esse ano, o ano que vem vai dar. E mantenha a filosofia, mantenha a forma que vocês acreditam na coisa correta, que vai dar certo. Isso aí, o tempo paga, o tempo te retribui, com certeza. É isso. Tá certo, obrigado. Legal. Muito bom, André. Muito obrigado mesmo pela presença. Beleza, João, gente? Considerações finais, André, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Tá? As portas sempre abertas aí, né, do Maringá Futebol Clube, né, Juninho, muito obrigado. João, Mais uma vez. considerações finais aí. Eu acho e também que toda muito vez obrigado que a gente tem a oportunidade, Rodrigo, de trocar experiência com uma pessoa de alto nível do nosso mercado, nos traz muita satisfação e muito conforto, né? Acho que o André, mais uma vez, nos trouxe isso, contando um pouco da história, né, do que está acontecendo lá no Red Bull, da transição de carreira dele. E
nós encontramos todas as semelhanças, né? Então, mais uma vez, valida a nossa tese aqui, o nosso momento, nos coloca ainda mais no caminho de brigar por fazer o certo, né? E entender, ser um pouco mais maduro, entender que os resultados não são imediatos, né, Júnior? A gente sempre tem que estar nos lembrando disso. Enfim, acho que cumprimos com o nosso objetivo aqui, que é realmente difundir as boas práticas do bom futebol. E quanto mais maringaense, sempre gosto de enaltecer, quando eu falo de maringaense, é toda essa nossa região, né? Que Maringá é 1/3 dessa população. Estamos falando de 1/3 em Maringá e 2/3 em nossa região. Quanto mais os nossos torcedores, possíveis torcedores e os nossos clientes, né, como o André trouxe para nós, entenderem isso, mais eles vão poder colaborar com a função que lhes cabe em nosso projeto. Então, acho que o objetivo de hoje é cumprido. Muito feliz aqui pela participação e em breve vamos chamar o André de volta aqui daqui a um ano para ele contar um pouquinho mais para nós. Com certeza. Vamos pegar cada tópico desse daqui, ó, e falar com o André, que tem muita coisa boa. Cara, muito bom, sensacional hoje. Obrigado você que acompanhou a gente, que tá aqui na MFC TV. Como a gente sempre fala, mande sugestões, mande perguntas pra gente, que a gente vai sempre colocar no ar e tentar atender a todos. Obrigado, até lá. Valeu.